Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Renata, mais uma vez com vocês. E nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre os textos narrativos. Para tanto, eu gostaria que vocês já se organizassem aí. Peguem, por favor, o Caderno do Aluno, volume 1, na página 9. E acompanhem a leitura comentada desse texto que está aí. Localizaram? Vamos lá então. A atividade 1, da página 9, o texto é o conto ou não conto. Primeiramente, eu gostaria que vocês pensassem em que situação da vida uma pergunta como essa teria pertinência, faria sentido. Conto ou não conto? Imaginem aí, em que situação faria sentido uma pergunta como essa. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura comentada do texto. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Pessoal, esse início do texto aí, esses primeiros 6 parágrafos, eles apresentam o diálogo entre duas personagens, notaram? Como eu sei que é um diálogo? Porque eu tenho aqui a presença do discurso direto, iniciado com o travessão e cada fala finalizada com um ponto. Seja o ponto final, seja o ponto de exclamação, seja o ponto de interrogação, seja a reticências. Então, eu tenho um discurso direto, eu tenho 2 personagens falando um com o outro, mas eu sei quem são esses personagens, eles já foram identificados, eles já nos foram apresentados? Por enquanto não, né? Ao lado desse diálogo, nós temos uma imagem. Olha aqui a imagem, que ilustra o nosso texto. Pararam para refletir um pouco sobre essa imagem? É claro que todos os elementos que compõem o texto, eles se complementam. Eles complementam o sentido do texto como um todo. Ao analisar essa imagem, eu percebo que ela me remete a um ambiente infantil, a um ambiente colorido, a um ambiente florido. Tem aqui a figura de uma menina que tapa as mãos, que tapa a boca com as mãos. Essa imagem, esse retrato da menina, de certa forma, ele complementa o título, não? Conto ou não conto? E a menina segurando a boca, segurando a língua, segurando as palavras que teimam em sair ou que querem sair, e um semblante meio que preocupada, meio que assustada ou meio que hesitante. Bom, poderia eu pensar então que se trata de uma história infantil, já que me parece que a imagem é a capa do livro e se trata de uma imagem bastante infantil. Quem seriam essas 2 pessoas, essas personagens que conversam entre si? 2 meninas? 2 crianças? 2 jovens? A filha com a mãe com a filha? Poderia fazer inúmeras suposições, não é verdade? Só terei essas informações na medida que for lendo o texto e vendo se essas informações estão sendo comprovadas ou não através da leitura do texto. Concordam? Vamos continuar então? Próximo parágrafo, já vejo pelo layout aqui, pela organização da linguagem, que não tem travessão. Então, se não tem travessão, eu não tenho um diálogo, não tenho um discurso direto. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Bom, esse parágrafo já revela pra gente
que as duas pessoas, ou as duas personagens, melhor dizendo, que estão conversando no início do texto, são o personagem narrador ou a personagem narradora, e a outra pessoa se trata da sua prima. Perceberam isso? Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Então, sobre o que eu e minha prima conversamos, retoma o diálogo acima retratado. O diálogo entre ela e a sua prima. Enxergaram isso? Ótimo. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Peraí, quem é que prometera contar o segredo? A personagem narradora ou a prima dela? Isso mesmo, a prima dela prometera contar um segredo. Então, se eu retomar o início do diálogo, eu já consigo identificar a quem pertence cada uma das falas desse diálogo. Se eu sei que é a prima que queria contar um segredo, a primeira fala, eu nem te conto, é a prima. Conta, vai, conta, personagem narradora. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prima, prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Personagem narradora. Não precisa exagerar, o que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Prima. Está bem, personagem narradora. Até aqui tudo bem? Nós identificamos aí no início as personagens que dialogam entre si, que são a narradora personagem e a prima. Apareceram os nomes delas? Não, mas apareceram referências a elas, ok? Então, por enquanto, nós temos a presença de duas personagens, ok? Personagem narradora e a sua prima. Continuando a leitura, olha o discurso direto aí de novo, olha a presença do travessão. Olha, eu vou contar, mas é segredo, não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar bem mal. Olha a prima novamente alertando, né? Eu não vou contar, já disse. De quem é essa fala? Isso mesmo, da personagem narradora. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade, e ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje a minha mãe não sabe de nada. Olha o segredo revelado. A prima hesitou, acabou revelando o segredo, que na verdade não era algo assim tão importante, mas que na mente de uma criança, não é verdade? Pode se tornar um problemão. E o medo de ser repreendida, e o medo de ser castigada, né? Meu Deus, sua doida, você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua... Perdão, gente, vamos voltar aqui. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Esse parágrafo é interessante porque ele traz aí logo no início uma frase que está no sentido conotativo. O que é isso? Vamos lembrar? Sentido denotativo e sentido conotativo. Se eu disser, a minha língua está coçando, comi uma pimenta e a minha língua está coçando. Aí eu usei o verbo coçar no sentido mais comum dele. Coceirinha, algo que incomoda, não é verdade? Algo, quando eu tenho uma picadinha de um inseto
que coça, né? Eu logo levo a mão para coçar, ou corro para passar uma pomadinha para não dar uma alergia. Aí é o verbo coçar no seu sentido denotativo. Mas nesse contexto, quando ela diz a minha língua coçou, tá com esse sentido? Com o sentido normalmente empregado para o verbo coçar? Não é verdade? Aqui está no sentido, em que sentido? Está no sentido que ela tentou se segurar, que a vontade de contar o segredo, de passá-lo adiante era muita, né? A minha língua coçou no sentido figurado, não no sentido real. Que ela ficou o quê? Com muita vontade, com um desejo enorme, né, de contar o segredo. Então, é um sentido figurado, ele dá maior expressividade ao texto, ok? Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Olha lá, gente, onde elas estavam? Elas estavam na casa da prima. A prima contou à personagem narradora o segredo e ela, não se aguentando, procurou a tia para revelar o segredo. E vamos ver o que vocês acham que vai acontecer. Será que ela vai revelar o segredo? Será que a tia vai ficar irritada com a filha e vai colocá-la de castigo? O que você acha que vai acontecer? Vamos continuar então a nossa história. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. Bem, eu pensei... Perdão, gente. Vou arrumar aqui a tela, um minutinho. Retomando. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. E essas reticências aqui, hein? O que me indica essas reticências no final da fala? Significa o quê? Isso mesmo, significa que ela hesitou, que ela parou para pensar, né? Isso significa uma hesitação. Será que devo? Eu quero contar, mas não sei se devo. O segredo é seu ou é dos outros? Perguntou quem? A tia. Dos outros, quer dizer, da prima. E a prima é quem? A filha da mulher, não é verdade? E por que você quer contar os segredos alheios? O que significa alheios? A palavra alheios significa. E por que você quer contar os segredos de outros, de outras pessoas, os segredos que não são seus? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Novamente, há reticências aí. Mas será que nesse caso, as reticências têm a mesma função que na fala anterior? O que você acha? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Deixou no ar, esperando o quê? A resposta, não é? Esperando que a tia concordasse, que a tia autorizasse a revelar o segredo. Ah, minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que hesitou novamente, né? Olha as reticências. Tá procurando as palavras corretas para falar, né? Buscando na mente o argumento mais adequado. É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso?
Oh, pois é, hein? Será que a nossa personagem narradora contava com esse tipo de questionamento? Acho que não, né? Acho que ela imaginava que a tia ficaria ansiosa por saber um segredo de sua filha, não? E aí, o que você acha? Será que ela vai contar ou será que ela não vai contar? Não. Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Deu o que pensar, não é verdade? E aí, ela contou ou não contou? Eu não sabia onde enfiar a cara, de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Vou fazer uma pausa aqui para a gente retomar as personagens dessa história. Então, a história começou com o diálogo entre a personagem narradora e a sua prima. Uma terceira personagem apareceu. Quem é? A tia. Lembrem-se que elas estavam de férias na casa da tia. Vamos continuar? Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. Quem disse isso? A tia. Como eu sei que é a tia que disse essa frase? Retome o parágrafo anterior. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Então, a tia voltou a tratar do assunto, retomou o assunto, né? Então, ela vai iniciar com a fala da tia. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Lembrei-me dela quem? Esse dela retoma qual palavra que foi citada anteriormente? Vamos ver? Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Dela quem? Da avó. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ela quem? A avó. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. Olha que interessante, né? Percebam as expressões como estão sendo usadas na linguagem figurada para dar maior expressividade ao texto? Novamente, né? Nessas horas em que a nossa língua coça, outras expressões que estão sendo usadas no sentido figurado para dar mais expressividade ao texto. Em boca fechada não entra mosquito, não é verdade? E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela: Pessoal, eu quero fazer uma pausa aqui para chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, olha, só no dia seguinte. Essa expressão me transmite a informação de que os fatos narrados pela personagem narradora, eles duraram mais que um dia. Então, olha, em um dia a prima contou o segredo e ela procurou a tia para contar o segredo. Mas
No outro dia, só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim. Então, olha o tempo da narrativa, né? Ela está contando uma história que se passou apenas em um dia? Não. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outros dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha. Disse ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. Olha aí o suspense, né? E fez suspense. Olha reticências aí, ó, né? Para dar aquele suspense, para deixar o outro apreensivo, o outro imaginando o que seria um segredo mais sério. O que seria esse segredo? E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Deu mais uma enroladinha, né? Para causar ainda mais suspense, ainda mais expectativa, ainda mais curiosidade. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com outras pessoas. Você já imagina o que será, não é verdade? Pararam para pensar? Vamos ver então. E por acaso eu estava ontem, tranquilamente, sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Para conversar com ela quem? Para conversar com a mãe. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, de quem que ela estava falando, gente? Isso mesmo, da própria personagem narradora, né? Da prima. Não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Percebam que situação, né? Que constrangimento. E olha quantas expressões, quantas palavras usadas no sentido figurado, não é verdade? Ela é uma língua de trapo. Será que a língua dela é um trapo mesmo? Um retalho? Um pedaço de tecido? Não é isso que ela quis dizer, né? Ela quis dizer no sentido figurado que é uma pessoa que fala demais, né? Que não guarda segredos. É uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem então porque somos tão amigas e cúmplices. Nossa, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa para pensar o seguinte: a pessoa que conta a história, que é o narrador, também participa dela, não é verdade? Já vimos isso. É um personagem narrador. Mas ela conta algo que está acontecendo com ela naquele momento? Não, né? Ela está rememorando um fato que aconteceu na sua infância. E ela está trazendo esse fato para a gente. A prova disso é de que elas já estão adultas, de que elas já têm filhos. E a gente percebe isso no final do texto, olha. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que nem imaginam o que aconteceu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo que eu não posso contar. Gostaram do texto? E aí, o texto foi o que você imaginou? Ele correspondeu às suas expectativas? Ou não? Você foi surpreendido? Você não imaginava que a história se desenrolaria desta forma? Gostaram? Pessoal, na próxima aula eu vou fazer a correção dos exercícios propostos, tá? Os exercícios, eles estão nas páginas 11
até a página 13. Então, no próximo vídeo, eu vou retomar o texto para a gente fazer a correção desses exercícios, ok? Mas para finalizar, eu quero retomar com vocês a questão da narrativa. Por que eu posso afirmar que esse texto é um texto narrativo? Porque ele conta uma história, a função social dele, o intuito dele, ele existe para contar, foi criado para contar uma história, correto? Tem todos os elementos da narrativa? Tem personagens? Tem. Quem são as personagens que apareceram no texto? O narrador é personagem, a sua prima e a tia, não é verdade? Bom, tem personagem. Onde se passam esses fatos? A história se dá onde? Na casa da prima. Na casa da prima, onde a personagem narradora costumava passar as férias. Ela está se lembrando desse episódio, desses momentos. O narrador é uma das personagens, não é verdade? O narrador personagem. E o tempo da narrativa? Ela está contando algo que já aconteceu. Ela está contando lembranças que teve, não é verdade? Contando fatos passados. O enredo da narrativa é o próprio texto como um todo. Vejam que ele se organiza numa sequência lógica, que ele tem um começo, um meio e um fim. E aí a gente pode dizer com toda certeza que tem personagem, tem espaço, tem narrador, tem tempo, tem enredo e conta uma história, ok? Então, por isso é um texto narrativo. Até no próximo vídeo. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.